Fala pessoal, aqui é a Camila Cerdeira e no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que é bem importante, que é a caracterização de personagens não brancos em tramas, seja elas série, filme, prosa, qualquer trama que você estiver montando. E eu vou usar como caso de estudo o personagem Dixon da série 90210. Mas pra falar desse personagem, dessa série, a gente primeiro precisa voltar um pouquinho mais no tempo e falar da série Barrados no Baile. Pra quem não conhece, Barrados no Baile ou Beverly Hills 90210, que é o título original da série em inglês, ela era uma série que fez muito sucesso na década de 90. Esse foi o primeiro grande teen drama que estourou mundialmente. Então a gente já via algumas outras séries adolescentes já rolando. A gente tinha, por exemplo, Saved by the Bell, que eu acho que é mais ou menos da mesma época. Mas Barrados no Baile foi o primeiro grande sucesso de uma série adolescente no formato dramático, que não era de 20 minutos, mas uma série de 40 minutos que era exibida em torno de 1 hora. E essa série ela foi transmitida ao redor do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Fez muito sucesso aqui, por sinal, minha mãe era uma grande fã da série. Eu lembro de alguns episódios na minha infância que eu via porque minha mãe estava assistindo TV, então não tinha muita escolha. E eu acabava assistindo. E alguns episódios foram muito marcantes, porque assim, Barrados no Baile foi a primeira série que quis levar a sério essa coisa de falar sobre a realidade adolescente da época. Então é uma série que ela não teve medo de falar que adolescentes faziam sexo e todos os percursos e problemas que a adolescência traz. Então a gente tem uma série que abordou temas polêmicos como estupro, uso de drogas, AIDS, entre outros temas pesados. Então é uma série realmente de muita relevância. Eu reassisti quando já tinha 20 anos a série, e eu confesso que eu gosto muito do roteiro dela, eu acho que ela é uma série muito boa. Ela não é nenhum Dawson's Creek, que eu acho que é talvez o melhor trabalho adolescente, mas ela é uma série muito boa mesmo. Só que a gente tem que entender uma coisa. Barrados no Baile, ela surgiu na década de 90, ela foi exibida dos anos 90 até os anos 2000, tendo 10 temporadas. E nessa época a gente não estava exatamente preocupado com as questões de diversidade e representação. Então ela é uma série predominantemente branca, hétero e cis. Mas isso era nos anos 90. Acontece que o tempo passou e o canal CW achou que valia a pena fazer um revival da série, fazer um reboot, trazer todo aquele universo adolescente de volta para as telinhas no ano de 2008. E para isso eles lançaram a série 90210. Ela vai dar continuação direta aos acontecimentos de Barrados no Baile, porém ela não vai trazer o mesmo grupo de personagens. Ela vai trazer um novo grupo de personagens que tem conexão com os personagens antigos. E para fazer essa conexão, a gente tem a personagem da Erin Silver. A Erin Silver, ela aparece em Barrados no Baile como um bebê e uma criança. Eu acho que ela aparece por volta até dos seus 8 anos, 6, 8 anos, por aí. Porque ela é a meia-irmã da protagonista Kelly e do protagonista David Silver. Esses dois personagens, os pais deles se casam no meio da série. Tem a filhinha, que é a Erin Silver, e a Erin Silver vai passar a fazer parte do elenco principal da série da 90210. Em Barrados no Baile, a gente tem um grupo de adolescentes protagonistas, mas o fio condutor da série é basicamente focado, né, em dois personagens, o Brandon e a Brenda. Eles são dois irmãos gêmeos que vieram de uma cidade do interior dos Estados Unidos, que eu não vou lembrar agora, porque tanto faz. Eles não eram dessa cidade, eles se mudam para a cidade de Los Angeles, passam a morar no bairro de Beverly Hills e frequentam a escola Beverly Hills High. E eles são os protagonistas da série, e para bem ou para mal, eles são até protagonistas bem decentes. Em 90210, para fazer o papel desse casal de irmãos, a gente vai ter a Annie e o Dixon. Eles dois são irmãos, não são gêmeos, mas têm a mesma idade, porque o Dixon, ele é um garoto negro que foi adotado pela família da Annie. Então a gente tem essa coisa que se assemelha a Barrados no Baile originalmente, mas que já traz, teoricamente, algumas camadas mais interessantes. Porque a gente tem a possibilidade de lidar com essa questão desse garoto negro, que tá vindo do interior de Kansas para Los Angeles, para esse bairro que é extremamente rico, que é predominantemente branco, além de ser criado por uma família branca que não é exatamente a mesma origem que ele tem. Então você tem uma promessa de algumas coisas que podem ser exploradas e pode tornar o personagem muito mais complexo e interessante, certo? Acontece que a série não faz isso. Eu lembro quando eu assisti originalmente na Neutral, eu nunca gostei do Dixon. Isso é até uma situação engraçada, porque na época eu escrevia textos para um site sobre seriados, que é o site na TV,
Fiz amigos incríveis nessa época que eu tava escrevendo. E um desses meus amigos era o Silvestre, que fazia resenha de Nana Ultima No. E a gente tinha esse problema com o Dixon. A gente não gostava do personagem, achava ele chato. E a gente não conseguia muito bem formular qual era o problema. Pelo menos eu não conseguia na época. E eu lembro uma vez que eu fui chamada de racista por um leitor do site, porque eu tava falando justamente que o personagem do Dixon era insuportável. E aí eu fui chamada de racista. Memórias. Mas enfim, eu fui reassistir recentemente, no final de outubro, eu tava reassistindo a série. Eu fui assistir a primeira temporada, que é péssima. Eu não recomendo que ninguém assista. É completamente possível você começar a assistir na Ultima da segunda, você não perde nada da primeira temporada. Mas eu tava reassistindo a primeira temporada porque eu queria ver um arco narrativo específico que acontece na primeira temporada e eu queria ver se ele tinha sido minimamente bem feito. E ele até que foi. Mas vendo agora, com meus 32 anos, eu entendi qual era o meu problema com o Dixon. É justamente que ele é esse personagem que promete trazer muitas questões interessantes para serem discutidas e ele não cumpre. O Dixon, apesar de ser interpretado por um ator negro, ele é basicamente um personagem branco. Porque a questão da raça dele nunca entra em pauta, ela é sempre muito superficial. Para dizer que ela não entra em pauta, existiram aproximadamente 3 momentos durante a trama toda da primeira temporada em que alguém lembrou que o Dixon era um personagem negro. A primeira vez foi quando o Dixon está conversando com a Aaron Silver, e aí ele fala que ele nunca se sente confortável em casa, justamente porque ele é um garoto negro adotado por uma família branca. Ele fala isso, e isso é uma fala bem importante, bem significativa. Mas a gente nunca vê isso realmente acontecer e ser explorado dentro da série. É só uma fala que é dita. Depois disso, a gente vê uma líder de torcida conversando com ele, falando de como é importante que ele, um garoto negro, esteja jogando lacrosse pelo time da escola. Ele é o primeiro negro a jogar lacrosse na história da escola inteira. E isso não dá em nada. Isso não é refletido, isso não é abordado. É só uma fala que é dita em um episódio e esquecida logo depois. E tem uma vez que ele conversa com o pai sobre esse desconforto do fato dele ser negro, do pai ser branco e do pai não entender algumas coisas dele. E aí ele tá enciumado, vamos botar assim, pelo fato de que o pai descobriu que tem um filho biológico que é branco. Então esse filho biológico vai ter muito mais conexões com o pai do que ele jamais vai conseguir ter. E aí você pensa, a partir de agora eles vão explorar essa dinâmica, essa relação conflituosa familiar e ver como é que a raça implica ou não nisso, certo? Não, eles nunca abordam nada. E aí, constantemente, o personagem do Dixon vai sendo posto de lado, porque as questões relevantes sobre o personagem nunca são aprofundadas. Então, o personagem nunca tem muita trama. É como se os roteiristas nunca soubessem o que fazer com ele. E aí ele vai ficando cada vez mais de lado. E ele, que tinha sido anunciado como protagonista, termina a série depois, sei lá, 6 temporadas como um coadjuvante às vezes. As tramas dele não movem a série em nenhum momento, em nenhum segundo. Porque, assim, chatice por chatice, a Anne, que é a irmã dele, também é uma protagonista bem chata e bem insuportável. Mas ela tem tramas que movem a série, que são focos principais da série. Mas o Dixon não move nada. Ele só tá lá existindo naquele ambiente como se nada acontecesse, como se ele não afetasse o ambiente ou como se ele não fosse afetado pelo ambiente. E como uma pessoa negra, eu sei que isso não é realista. Eu cresci em espaços majoritariamente brancos. Eu estudei em escola particular sendo bolsistas. Eu tive amigos na adolescência que eram brancos e de uma classe diferente da minha. Ainda que não... E na Naruto, quando a gente fala classe diferente, eu tô falando que o namorado da Anne tem um jatinho particular e leva ela para jantar em São Francisco no primeiro encontro. Meus amigos nunca tiveram esse tipo de dinheiro, mas eles tinham mais dinheiro do que eu, então eu poderia me relacionar com o Dixon se os roteiristas tivessem dado o esforço de entender aquele personagem. E eu acho que o principal problema do porquê que ninguém entendeu o personagem do Dixon é que a série os showrunners da série sempre foram pessoas brancas. E eu imagino que a equipe de roteiro por trás dos episódios também fosse, se não totalmente, predominantemente branca. E eu acho que isso é um problema que vem acontecendo de forma recorrente dentro das séries, nos filmes
e até mesmo dos livros que a gente lê. A gente vê pessoas brancas escrevendo personagens não brancos sem compreender qual é a realidade e a vivência dessas pessoas. E eu não tô falando que a gente tem que fazer, tipo, toda a história ter situações de racismo e brutalidade policial e nada do gênero. Mas a gente tem que começar a entender o que a raça afeta na vivência de uma pessoa. Porque não dá pra você fingir que não afeta. Eu não vou viver igual a uma pessoa branca. Não tem como. Não importa qual seja a minha classe social, não importa qual seja a minha orientação sexual, não importa qual seja o meu gênero. A minha experiência como pessoa vai ser sempre afetada pela minha raça. Então, por exemplo, outros exemplos de séries que falham miseravelmente em abordar questões raciais. Pretty Little Liars. Uma das 5 protagonistas da série é a Emily Fields. E ela é uma personagem asiática. A gente olha pra ela e a gente sabe que ela não é branca, certo? Porém, me diga, em que isso afeta a série? Em que isso afeta a história da personagem? Em nada. Em absolutamente coisa alguma. Qualquer outra atriz poderia ter feito aquela série e não teria mudado absolutamente nada no roteiro. E se não mudou absolutamente nada do roteiro, ela realmente era uma personagem racializada? A gente tem exemplos mais recentes. Esse Gossip Girl novo. As duas protagonistas, né, as duas irmãs, são garotas negras. E a raça não altera nada. A gente tem uma experiência de uma delas ser uma influencer, de estar tentando construir uma marca, mas o fato dela ser negra nunca é abordado. E assim, a gente sabe que a experiência para uma influencer negra é diferente da experiência de um influencer branco. É muito diferente. A forma como as pessoas reagem é diferente. A gente teve situações em que uma delas, acho que foi no caso a Zoe, ela foi atacada virtualmente por pessoas. E em nenhum segundo houve qualquer comentário sobre raça. E partes... legal! Que bom que ninguém foi racista e escroto com ela. Mas eu sei que isso não é verdade. Porque eu, que sou uma pessoa minúscula na internet, já fui atacada racialmente. Então eu sei que essa não é a realidade. E por que os roteiristas não se deram o trabalho de fazer isso? Para dizer que não foi abordado completamente a questão racial, aí eu acho que no 6º episódio, quando eu não vou lembrar o nome da irmã mais velha, ela tenta, tipo, levar a sério a marca e levar para o próximo patamar, e ela vai tentar parcerias profissionais. Pequenas nuances sobre a questão de raça foram levemente comentadas, mas foi um negócio assim, bem en passant. E aí eu fico me perguntando, tipo, a galera acha que pra um produtor de conteúdo preto, a vida na internet é exatamente igual pra uma pessoa branca? Porque eu consigo lhe provar em 3 tweets que não é. São essas coisas que me incomodam, são essas coisas que eu fico, tipo, não parece verossímil, esses personagens não parecem incríveis, porque eles não parecem viver experiências reais. E eu sei, eu falei que boa parte dessas questões são questões de racismo, mas existem outras questões. Existem inseguranças que apenas pessoas negras vão sentir e que apenas pessoas negras vão experienciar. Eu sou escritor, eu escrevi Física do Amor e Atenciosamente Eduardo Hernandes. São 2 comédias românticas que não focam em questão racial nenhuma. O foco delas é literalmente o romance, é um grande clichê de comédia romântica que eu escrevo. Em Física do Amor, tem uma cena em que eu falo sobre, tipo, o medo que uma mãe preta tem da filha preta dormir fora de casa. Porque e se essa menina sair à noite e esbarrar com a polícia? Isso é um perigo real. Que a gente sabe que uma pessoa branca não tem esse perigo. Então, isso é um reflexo de como a raça pode influenciar. Para uma pessoa preta dormir fora de casa, é diferente. Em Atenciosamente Eduardo Hernandes, eu tô falando sobre teatro musical e sobre esse universo do teatro musical. Então, tá rolando uma montagem de uma peça. E uma das protagonistas do livro é uma garota negra. As duas são garotas negras, mas uma delas é uma atriz. E ela comenta o fato de que, por ela ser negra, ela nunca consegue papel protagonista, porque eles são sempre reservados a pessoas brancas. E isso é uma realidade.
A gente não tá falando diretamente de ataques racistas, de brutalidade policial, de ofensas racistas, mas a gente tá falando da diferença de tratamento, de como isso gera incômodo nos personagens. E eu acho que às vezes falta isso quando pessoas brancas estão escrevendo personagens negros, amarelos, de qualquer raça que não seja branca. Um exemplo que eu acho muito interessante é o do Rick Riordan. Ele sempre é dito como um autor que escreve muita diversidade, mas quando você pega Heróis do Olimpo dele pra ler, a Razel, que é uma personagem negra que viveu, acho que 1920, 1950, aquele período em que ainda existia segregação racial. E ela vem transportada para o mundo moderno, para os anos, sei lá, 2010. Ela não é afetada por nada. Ela não tem mudança, ela não tem complicações, ela não vê diferença, ela vive igual. Gente, uma personagem negra não ia viver igual. Desculpa, mas não tem como. Ela saiu de uma sociedade em que, se ela sentasse do lado de uma pessoa branca, ela era presa. Para uma sociedade que ainda é racista, mas é de uma forma bem diferente. E a gente não vê essas questões serem abordadas. Então ela basicamente é uma personagem que é branca, mas a aparência dela é descrita como negra. E eu acho que esse é o problema. Muitas vezes, quando você está escrevendo, você não para perceber o quanto você não está caracterizando o seu personagem. Você pode escrever ele com a cor que você quiser, mas ele ainda precisa ter caracterização social. Ele ainda precisa reagir ao ambiente como uma pessoa daquela raça ou daquela etnia. E não interessa se você está escrevendo ficção científica, fantasia, romance, todos os gêneros. A experiência de uma pessoa racializada, de uma pessoa negra, de uma pessoa asiática, de uma pessoa indígena, é diferente da experiência de uma pessoa branca. Então acho que é muito importante a gente sempre pensar como meu personagem, que é negro, vai reagir numa situação dessa. Como isso afeta o meu personagem. Porque não é a mesma forma que uma pessoa branca é afetada. Ah, eu sou uma pessoa branca, não tenho certeza de como fazer isso. É para isso que existe leitura sensível. Se você está escrevendo um roteiro de um filme, de um curta, ou você está escrevendo prosa, um conto, um romance, você, depois que terminar de escrever, você deve procurar uma pessoa treinada, especializada em leitura sensível, para fazer a leitura do seu texto e ver se está tudo correto. Porque às vezes você não pegou certas nuances que você que uma pessoa negra poderia pegar, por exemplo. E é óbvio que você vai pagar por esse serviço, porque isso é um serviço prestado, tá? Agora, se você está escrevendo uma série de TV, eu recomendo que na sua sala de roteiristas tenham sempre pessoas diversas. Se você está escrevendo personagem negro, tenha roteiristas negros. Se você está escrevendo personagem asiático, tenha roteiristas asiáticos. E vale lembrar, a experiência asiática marrom é diferente da experiência asiática amarela. Então, vamos coordenar, né? Se você está escrevendo personagem amarelo, tenha roteirista amarelo. Se você está escrevendo personagem marrom, tenha roteirista marrom. E eu falei muito sobre a questão de raça, mas isso não se aplica apenas à raça. Isso se aplica também a outras questões de diversidade. Então, se você está escrevendo personagens trans, eles têm uma experiência diferente do que pessoas cis têm. Se você está escrevendo personagem bi, pan, gay, lésbica, a experiência também é diferente. Então, é sempre bom a gente estar alinhando essas coisas. Porque eu acho que é muito importante a gente ter essa fidelidade. Vamos dizer assim, fidelidade. Isso torna o nosso texto mais rico, nosso texto mais complexo, nossos personagens mais interessantes e faz com que seja muito mais fácil o leitor, o espectador, se conectar com eles. Porque o nosso leitor está se conectando com essas emoções realistas. Eu não consegui me conectar ao Dixon. Por mais que ele fosse tecnicamente um personagem negro, ele não falava sobre realmente ser negros. Ele não tinha veracidade. Então eu acabava me identificando muito mais com uma personagem branca como a Erin Silver, porque ela tinha questões muito mais reais e legítimas que falavam comigo do que com o personagem do Dixon, que não parecia nada e acabou me irritando durante 6 temporadas. Eu vou ficando por aqui. Se você lembrar de bons exemplos de representação, por favor, comenta aqui embaixo. Se você lembrar outros exemplos de má representação racial, de personagens que são tecnicamente racializados, são negros ou asiáticos ou qualquer outra etnia e raça,
mas que na verdade eles não são explorados como eles deveriam, e eles acabam sendo pessoas brancas, interpretadas por pessoas racializadas? Comenta aqui embaixo, vamos discutir um pouco sobre isso. Vou ficando por aqui, tchau!